Olá, eu sou Pedro Ricardo Moreira da Silva e sou aluno do mestrado em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como requisito para avaliação da disciplina de Nanoquímica, Fundamentos e Aplicações, apresento um seminário onde escolhi trabalhar com a reatividade química do fulereno, o C60. Essa apresentação é baseada em dois artigos. O primeiro, dos autores François Dederich e Carlo Tilgen, trata da química de fulerenos funcionalizados covalentemente e foi publicado na revista Science em 1996. E o segundo, intitulado Fulereno 60, Química e Aplicações, foi publicado na revista Química Nova no ano de 2010. Os fullerenos constituem uma classe de nanomoléculas esferoidais estáveis, formadas exclusivamente por átomos de carbono. Ao contrário das outras formas alotrópicas de carbono, como grafite, diamante e nanotubos, os fullerenos são considerados como uma fórmula molecular de carbono. Até hoje, 8 fullerenos estáveis já foram isolados em quantidades significativas, sendo que a molécula de simetria IH, formada por 60 átomos, o Buckminster fullereno, é o mais abundante e representativo. O estudo de sua reatividade química só se tornou possível depois que a fuligem de fullereno de baixo custo começou a ser comercializada e métodos mais fáceis para a rápida purificação de quantidades de C60 e do C70 foram descobertos. Atualmente, o método de purificação mais fácil dos dois fullerenos envolve a separação por cromatografia instantânea numa mistura de sílica gel e carvão ativo na proporção de 2:1, com tolueno para obtenção do C60 ou tolueno mais ortodiclorobenzeno como eluante para a obtenção do C70. O C60 tem a estrutura de um icosaedro truncado não regulado de 32 faces, ou seja, 20 hexágonos e 12 pentágonos, com 30 ligações carbono-carbono situadas nos vértices das fusões entre pentágonos e hexágonos. As ligações entre os anéis de 6 membros, 6,6, têm características de ligações π e são mais curtas do que as ligações 6,5 entre os anéis de 6 e 5 membros, que são melhores descritas como se tratando de ligações simples. A molécula do C60 possui 6 subunidades, denominadas piraselênicas, constituídas por 2 pentágonos e 2 hexágonos, sendo que é nesta parte da molécula que ocorrem as reações, geralmente na posição 1 e na posição 2. O C60 é insolúvel em solventes polares, não é aromático e, portanto, não apresenta reatividade típica de arenos. Essa não aromaticidade é resultado do desvio substancial do ângulo de 120 graus, esperado para os carbonos sp2, que estão consideravelmente piramidalizados, o que faz com que não possa existir uma superfície totalmente planar com a possibilidade de circulação de elétrons. A tensão associada a essa piramidalização dos átomos também é a razão da alta reatividade do C60, quando comparado a outras formas de carbono. Tanto o C60 quanto o C70 são muito difíceis de se oxidarem, mas são prontamente reduzidos em múltiplas reações de redução envolvendo um elétron. Assim, os fullerenos reagem preferencialmente com nucleófilos e se comportam como olefinas eletrodeficientes. Também são comuns as reações radicalares e reações de cicloadição. As adições de radicais são rápidas e difíceis de controlar e normalmente originam C60 altamente funcionalizados. Podem ser incorporados até 34 radicais metis no C60, que agem como se fosse uma verdadeira esponja. A haloginação origina produtos de adição superiores isomericamente puros, como C60BR6, C60BR8 e C60BR24. O C60 também é prontamente hidrogenado e forma complexos com muitos metais de transição. Todas essas adições são exotérmicas. Nos adultos, os átomos de carbono funcionalizados mudam sua hibridização de um trigonal sp2
para um tetraedro sp3 menos tenso. Ok. A baixa solubilidade da molécula de C60 torna difícil a sua manipulação e aplicação prática. Então, a modificação química da superfície da esfera de carbono para a obtenção de fullerenos funcionalizados covalentemente vem superando esse obstáculo. Um dos principais produtos obtidos nas reações de adição do fullereno são os seus monoadutos, em especial os metanofullerenos. Estes compostos representam os adultos de fullereno mais versáteis e largamente estudados. Na teoria, podem existir 4 isômeros possíveis: o 6,5 aberto, o 6,5 fechado, o 6,6 aberto e o 6,6 fechado, dependendo de onde a reação de adição ocorreu. Só que, experimentalmente, os isômeros 6,5 fechado e 6,6 abertos nunca foram observados, pois são energicamente desfavoráveis. A formação dos isômeros do metanofullereno 6,5 aberto e C6 fechado se dá pela cicloadição diapolar de diazolmetano para o C60, na presença de tolueno e sob-aquecimento até a temperatura ambiente, produzindo um intermediário de pirazolina nas ligações 6,6, seguida pela extrusão térmica ou fotoquímica do dinitrogênio. É interessante observar que o isômero 6,6 fechado só pode ser obtido através da irradiação fotoquímica do intermediário. Os monoadutos de metanofullerenos mantêm a maioria das propriedades características da esfera de carbono não funcionalizada. Muitos são mais solúveis que o C60 e são bastante estáveis termicamente. Reações de Diels-Alder, bastante comuns na química orgânica, também podem ser aplicadas para a formação de monoadutos de C60 solúveis. Os C60 monofuncionalizados podem dar origem a bis, tris e até mais adultos, pois possuem 9 ligações duplas 6,6 diferentes entre os hexágonos que podem reagir numa segunda adição e formar até 9 regioisômeros, como destacados na imagem. Embora seja considerado um desafio, diversos grupos de pesquisa têm obtido êxito na síntese desses derivados. Os bisadultos podem ser sintetizados usando o protocolo de Bingel, que também é utilizado para a produção de metanofullerenos. Na reação, o fullereno, na presença de uma base como DBU ou hidreto de sódio, e o bromomalonato de dietila, passa pelo processo de ciclopropanação e origina um monoaduto. Procedimentos sequenciais dessa reação podem levar à formação de bis e trisadultos. Então, os fullerenos, e em particular a molécula do C60, são atualmente um campo de pesquisa bem estabelecido em muitas áreas da química. Muito já se sabe sobre o potencial e as limitações desta classe de nanocompostos. As pesquisas realizadas com fullereno aumentaram o interesse geral na síntese de novos alótropos de carbono, e a sua reatividade química particular e promissora vem a contribuir com o desenvolvimento de novos materiais.